hoje traz uma revelação super importante para as eleições deste ano. E aí é com você, tá? Na hora que você quiser, tá? Tá gravando já. Pode ir. Deixa eu só ver, tá? Pode começar. Bom, a matéria, a Folha de São Paulo hoje publica uma matéria mostrando que está havendo alguma coisa muito grave por parte da campanha do Bolsonaro na internet e que está pondo em risco a democracia, o equilíbrio e o processo eleitoral aqui no Brasil agora. O que se descobriu? Que empresários estão bancando a campanha do Bolsonaro para inundar os usuários de internet, especialmente no WhatsApp, de notícias, na maioria delas, notícias que não são verdadeiras, desinformando, explorando medo, insegurança das pessoas para interferir, modular a formação de opinião, modular, consequentemente, os votos de uma forma ilegal, influenciando negativamente as pessoas a votarem em quem do partido ou da coligação do Bolsonaro. Para explicar o resultado artificial disso tudo, como isso pode contaminar, a gente já pode mostrar o que aconteceu na eleição para deputados federais. O PSL, que é o Partido Social Liberal do Bolsonaro, ele tinha, até este mandato que está vigente, 8 deputados. Ele agora tem, com a atual eleição, 52 deputados, ou seja, foi um acréscimo de 650% no número de deputados no Congresso, na Câmara Federal. Isso é artificial. Isso é resultado, claro, de uma campanha que não seguiu as regras e as normas definidas pela lei eleitoral e, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral deve tomar uma atitude com relação a isso. A gente, antes das eleições, viu os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, dizendo que campanhas eleitorais não poderiam fazer uso ilegal das redes sob pena de eleição ser anulada. Então não é isso que a gente quer, mas a gente quer transparência, a gente quer informação, a gente quer ética nessas eleições e não uma eleição marcada pela ilegalidade, pela fraude das garantias que estão na lei. Aonde que está a ilegalidade dessas ações no WhatsApp que saíram hoje na Folha de São Paulo? A ilegalidade acontece por dois lados. Primeiro, as empresas de marketing político, elas provavelmente, e é isso que o TSE precisa investigar, o TSE precisa determinar que seja investigado, que a Polícia Federal examine, porque isso é um crime, né, eleitoral, se retiram dados pessoais ilegalmente da plataforma do Facebook, e a gente tem que lembrar que num espaço inferior a um ano, menos de 12 meses, já houve 3 escândalos de falha de segurança com vazamento de dados pessoais dos usuários do Facebook para empresas que a gente, primeiro, não necessariamente sabe quais são. Nesse último vazamento, o Facebook ainda não informou qual é a empresa que recolheu, que hackeou e que retirou ilegalmente os dados. E depois, essas empresas, de posse desses dados, elas aplicam algoritmos, formam perfis de pessoas suscetíveis a determinadas notícias e disparam, né, milhões, como a gente está vendo na matéria da Folha, de informações quase todas falsas, né, para explorar o medo e a insegurança dos eleitores. No Brasil, isso tem uma dimensão maior, porque, como mostraram as pesquisas feitas pelo CETIC, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, na classe C, 50% das pessoas só acessam a internet por dispositivos móveis. Na classe D e E, são 80%, ou seja, essas pessoas elas têm poucos dados e elas terminam acessando a internet principalmente e quase que exclusivamente pelo Facebook e pelo WhatsApp.
Portanto, são pessoas que, recebendo uma notícia falsa, elas não têm dados no celular depois para ir checar se aquela informação é verdadeira ou não. Então, elas terminam sendo inundadas de desinformação e, por conta do problema de acesso que a gente tem hoje no Brasil à internet, as classes C, D e E terminam muito mais suscetíveis a essa prática ilegal que está sendo adotada pela campanha do candidato Jair Bolsonaro. As evidências são enormes, né? A gente tem, no começo desse ano, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, indo aos Estados Unidos, se encontrando com Steve Bannon, que foi o promotor da campanha política do Trump nos Estados Unidos nas últimas eleições, e que, junto com a Cambridge Analytica, que foi a empresa que fez aquele escândalo de vazamento e uso de dados junto com o Facebook, atuaram, né, lá nos Estados Unidos, e as matérias de quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos são no sentido de que o Steve Bannon ajudaria a campanha do Bolsonaro no Brasil. Portanto, o que a gente está vendo são diversos sinais, evidências grandes de que está havendo crime eleitoral. A Folha de São Paulo traz essas informações hoje, né? E aí nós esperamos que as autoridades competentes tomem as devidas providências, porque nós temos menos de 10 dias para as eleições e a gente está diante de fatos que estão comprometendo as instituições democráticas do país, comprometendo a vontade do eleitor, comprometendo a nossa autonomia da vontade e colocando empresas privadas como o Facebook e o WhatsApp, que aliás são do mesmo grupo econômico, numa posição de muito pouca responsabilidade, tendo em vista o que eles têm feito. O Facebook é uma das plataformas que excepcionalmente pode fazer propaganda eleitoral na internet, tem os nossos dados, né? E tem deixado, nos últimos tempos, vazar esses dados e esses dados serem usados para comprometer o processo eleitoral no Brasil. Esperamos que o Tribunal Superior Eleitoral tome as devidas providências e, inclusive, suspenda determinados resultados caso a Polícia Federal, a ABIN, ou seja, qual organismo for, identifique o que está acontecendo aqui. Agora, para a dona de casa, a pessoa que está nos assistindo, como é que ela é impactada por esse tipo de informação? Por que ela fica tão suscetível e vulnerável a esse tipo de informação baseada nos planos de dados do celular dela? As pessoas com plano de dados no celular, planos com muito pouco dado, né, elas terminam depois só tendo acesso à internet pelo WhatsApp e pelo Facebook. Porque é gratuito? Porque é gratuito, porque não desconta do plano de dados dela. Então, ela recebe aquelas mensagens do WhatsApp, ou ela vê algumas notícias no feed de notícias dela, na página de notícias dela, no Facebook, que aplica algoritmos e a gente termina tendo acesso só a determinadas notícias, né? Você não consegue ter um acesso, as pessoas acham que estão tendo um acesso irrestrito à internet, mas não, a gente vê na nossa página do Facebook aquilo que os algoritmos, o sistema do Facebook determina que você veja. Se você tem um plano de dados com poucos dados e você fica desconfiada de alguma notícia que você vê ou no Facebook ou recebe pelo WhatsApp e você quiser checar, essas pessoas não têm condições de checar, porque elas não têm mais dados no celular e aí elas ficam reféns da desinformação que elas estão sendo alvo por parte de pessoas que estão agindo criminosamente no contexto dessas eleições. E como que essas empresas funcionam? Elas, esse passo a passo de comprar dados e enviar informações pelo Zap Zap? As empresas de marketing político, como foi o caso da Cambridge Analytica, a gente pode dar um caso concreto, porque isso aconteceu, né? Elas usam um aplicativo oferecido contratualmente pelo Facebook.
elas acessam a plataforma do Facebook e pelo contrato do Facebook, elas só podem retirar determinados dados. Os dados que elas contratualmente podem retirar são dados controlados, é uma quantidade pequena de dados. Mas o que está acontecendo é que o sistema do Facebook tem falhado e quando essas empresas estão na plataforma do Facebook, elas recolhem muito mais dados. Elas recolhem não só os dados que contratualmente o Facebook autoriza, mas retiram, por exemplo, dados dos seus amigos, dos seus contatos, retiram dados dos telefones, dos seus contatos. E aí o que acontece? De posse disso tudo, essas empresas de marketing político aplicam algoritmos para formar perfis de pessoas que fiquem suscetíveis, por exemplo, pessoas que residem em áreas muito inseguras de alta criminalidade. E aí começa a bombardear de notícias falsas esse grupo de pessoas, dizendo que o Haddad vai soltar todos os bandidos, que é uma das notícias falsas que eles têm divulgado. Ou mães de família, pais de crianças pequenas, dizendo que o Haddad vai distribuir o kit gay nas escolas. E aí a pessoa não tem dados no celular para acessar a internet e ela não tem como checar aquilo ali. Aí ela vai ficar sujeita àquela inundação de notícias falsas que estão acontecendo. Por isso é que a gente diz que o Facebook e o WhatsApp, que são empresas, estão entre as 5 maiores empresas do planeta, não é no Brasil, é do planeta, são empresas americanas, com alta tecnologia, com algoritmos ultra sofisticados, deveriam, né, porque eles estão sujeitos às leis brasileiras, ao Código de Defesa do Consumidor, ao Marco Civil da Internet, que protege os nossos dados, a garantir segurança na utilização desse serviço. E o que a gente está vendo é que nós estamos extremamente vulneráveis. E os danos, nesse caso, não são danos só individuais, para mim ou para você que recebemos uma notícia falsa. Mas é um dano coletivo, porque na medida em que você contamina um processo eleitoral nacional, do modo que está acontecendo agora, você compromete as instituições, as leis, as garantias democráticas de um país. Então, é fundamental que o Ministério Público Eleitoral atue, que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor atue, porque, afinal de contas, esse é o 3º vazamento de dados do Facebook no Brasil, ultimamente, não só no Brasil, mas que a gente tem notícias aqui no Brasil e que incluiu dados de brasileiros. Tem um aspecto também bastante grave que a gente viu que muitos ativistas tiveram as suas páginas invadidas nesse último escândalo e a gente sabe que o Bolsonaro tem dado diversas notícias dizendo que o ativismo é algo que ele condena. Então, essas empresas, elas têm que nos dar mais segurança no serviço que ela nos presta. Elas têm que ser responsabilizadas pelos danos coletivos e difusos que estão acontecendo por conta disso tudo. Existe um vídeo dos grupos no WhatsApp, existe uma polêmica sobre os grupos no WhatsApp. Como Sim. funciona essa invasão de fora dos grupos com números americanos que estão no WhatsApp e distribuindo conteúdo falso? Pois eu tecnicamente não tenho como te explicar, mas o que a gente pode afirmar é o seguinte: num contexto eleitoral, você ter grupos e administradores de grupos com mais de 900 pessoas difundindo milhões de mensagens a cada minuto, isso não é o uso ordinário, razoável, normal da aplicação. A aplicação é uma aplicação de comunicação, né, entre ou 2 pessoas, ou grupos familiares, ou grupos de amigos, mas o objetivo dessa aplicação não é essa. Não é fazer comunicação em massa. E é isso que eles estão fazendo. E comunicação em massa e mentirosa. Então, o WhatsApp, o sistema do WhatsApp, né, os sistemas de segurança deveriam acender
uma luz vermelha quando identifica esse tipo de dinâmica na sua rede e tomar algumas providências. E o que a gente está vendo, está aqui, dito na Folha, isso não está acontecendo. As pessoas estão expostas. Então, além de o TSE ter de investigar, tem de investigar e tem que cobrar a responsabilidade dessas empresas. E as empresas que estão bancando esse tipo de atividade? Também estão cometendo um crime eleitoral, muito provavelmente, isso vai ter que ser apurado, mas se estão doando, porque é o que a Folha diz, que tem grupos de empresários doando dinheiro para essa atividade. Precisa ver se essa doação se enquadra nos requisitos da lei eleitoral para ser considerada legal. E se a finalidade... Bom, a finalidade a gente já sabe que é ilegal. Esta finalidade é legal. Ela fere a lei eleitoral. Então, a gente pode ter duas ilegalidades. Primeiro, uma doação para campanha ilegal, que não preenche os requisitos que a lei impõe. E outra, a ilegalidade para a finalidade da atividade que está sendo financiada com esse dinheiro, com essa doação. Mesmo após o descobrimento do escândalo da Analytics, não mexeu no resultado das eleições nos Estados Unidos. Isso aconteceu posterior às eleições. E aqui, quando a gente ainda tem 10 dias para as eleições? Pois é, por isso que a gente diz que o Tribunal Superior Eleitoral ele tem que agir rápido. A Polícia Federal tem que agir rápido. Né? Os partidos que estão sendo prejudicados com isso devem também comunicar, usar os meios necessários para comunicar à população do que está acontecendo, né? Para a gente não ter a votação distorcida por conta de processos ilegais. É importante também lembrar o seguinte: nós, da Defesa do Consumidor, da Coalizão Direitos na Rede, em junho deste ano, justamente tendo como base o que aconteceu nos Estados Unidos com o escândalo da Cambridge Analytica, nós enviamos ofícios ao Facebook e ao Google perguntando, por exemplo, quais eram os contratos que eles tinham com empresas de marketing político, qual direito essas empresas que eventualmente estivessem contratando com o Facebook tinham para retirar dados, quais dados seriam retirados da base de dados do Facebook, como o Facebook estaria nos informando a respeito da transferência desses dados para essas finalidades, como que o Facebook nos garantia que os dados que foram vazados naquela época ainda, no escândalo da Cambridge Analytica, onde se indicou, o próprio Facebook informou que 400 mil brasileiros tiveram os dados vazados ilegalmente, como é que o Facebook garantia que a Cambridge Analytica de fato teria dispensado aqueles dados e não estaria usando aqueles dados? Enfim, nós pedimos informações justamente por conta do processo eleitoral que já se mostrava, porque a gente entende que a sociedade tem controle social, tem o direito de exercer o controle social sobre o processo eleitoral. Mas, infelizmente, nós não recebemos nenhuma resposta, seja do Facebook, seja do Google. E talvez, se a gente tivesse respostas, a gente poderia ter reagido a tudo isso um pouco antes.